Boa tarde, turminha. Seja bem-vindo à nossa aula de português de hoje. Bom, como vocês podem perceber, a nossa aula de hoje, né, eu vou fazer a correção da atividade da aula passada, né, e vamos dar uma continuidade ainda com o trabalho com essa fábula, a cigarra e a formiga. Porém, agora nós iremos fazer uma análise linguística, né? Ou seja, vamos analisar as palavras, as expressões que compõem o texto, certo? Bom, então, assim, nosso objetivo da aula de hoje, eu compus mais algumas questões para a gente dar continuidade e, após a correção, nós iremos analisar dentro dessa parte mais analítica, né? Mais linguística, mais compositiva do texto, certo? Então, assim, o que é que eu propus para a nossa aula de hoje? Que a gente enxergue agora o texto observando a funcionalidade das palavras, né? Em um dado momento, nós vamos observar a pontuação, em um dado momento, nós vamos observar os elementos linguísticos que compõem o texto. Pronto, então vamos lá. Na composição do texto aqui, nós podemos encontrar palavras que têm a função de nomear, né? Elas foram usadas para indicar nomes dos personagens, né? Nomes de algum evento. Então, essas palavras, elas são usadas, são chamadas de substantivos e são usadas para nomear as coisas em geral. Nós temos também algum grupo de palavras no texto que foram usadas para indicar ações das personagens, né? Então, vamos observar por esse ângulo algumas palavrinhas que foram usadas para indicar a ação dos personagens do texto, da formiga, da cigarra e etc, certo? E também, pessoal, foram usadas outras palavrinhas aqui no texto com a intenção de caracterizar, de indicar a qualidade ou característica desses personagens, certo? Ou desses nomes que estão no texto. Então, vamos observar por esse ângulo agora o texto. Por exemplo, vou fazer aqui uma leitura desse primeiro parágrafo e nele aqui nós vamos observar algumas palavrinhas que foram usadas para nomear, né? Nomear objetos, nomear animais, nomear eventos. E vamos observar também palavrinhas que foram usadas para indicar a ação dos personagens ou desses eventos. E, ao meio delas, nós podemos encontrar também palavras que foram usadas para indicar uma característica de alguma dos nomes citados no texto. Então, vamos lá. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de comida. Então, até esse pontinho aqui, vamos observar dentro disso que eu falei. Por exemplo, nós temos aqui a palavrinha dia, né? A palavra dia, ela é um nome, né? O nome de um turno do dia, né? Uma passagem do dia e noite. Então, nós temos aqui uma palavrinha que foi usada em função da palavra dia, ó, a palavra belo. Então, a palavra belo, ela está caracterizando o nome dia, né? O substantivo dia. Então, por isso, e essa palavra ela é usada com essa função, caracterizou o dia. Não é um dia qualquer, é um dia belo, né? Nós temos aqui inverno, que é o nome de uma estação do ano, né? Formigas, que é o nome de um inseto, né? Estavam tendo, então aqui nós temos aqui uma ação complementada pelas duas palavras, né? O maior trabalho, trabalho também eu tenho aqui um nome, né? O nome de uma ação, é isso? Para secar suas reservas de comida. Então, ó, comida é outro nome, né? Então, a gente pode observar por esse ângulo. Então, vocês vão observar dentro do que eu estou mencionando, certo? Observar o texto, observar as palavras que foram usadas para dar nomes, observar as palavras que foram usadas para indicar ação e observar algumas palavrinhas que foram usadas para indicar características, certo? Então, as formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra seus princípios, e perguntaram. Então, aqui a gente observa formiga, que é o nome, pararam a ação, né, ó, de trabalhar. Então, nós podemos observar por esse ângulo, certo? Ó,
Aqui acima eu encontrei uma palavrinha, ó, molhados, que faz referência a grãos, né? Então, grão é o nome, e a palavra molhados é a característica desse grão, como ele se apresentava, como ele estava, né? Então, nós temos aqui uma palavra que caracterizou o nome grão, certo? Então, vamos observar por dentro desse ângulo aqui. Aí, aqui abaixo, pessoal, ó, vocês vão receber lá no grupo, né, em PDF, já está aqui a correção das 5 questões propostas na aula passada, certo? Então, vocês vão analisar. E aí, a atividade de hoje é essa aqui, ó. Vocês vão continuar, pode colocar como continuação, certo? Colocando a data de hoje. É questão 6 e questão 7, certo? 2 questãozinhas para vocês continuarem. Ó, na sexta questão, o que é que eu estou observando aqui? Releia o texto e retire. Vocês vão fazer uma releitura do texto, certo? Aí na letra A, vocês vão tirar palavras usadas para nomear coisas, animais, sentimentos, etc. Ou seja, vocês vão buscar no texto palavras que foram usadas para indicar nomes, né? Para nomear animais, coisas, como eu já citei o exemplo acima lá. Então, vocês releem, retiram e reescrevem as palavras que são nomes, ou seja, que são substantivos. Na letra B, vocês vão buscar palavras que foram usadas para indicar as ações do personagem, certo? Então, vocês vão buscar lá os verbos. E na letra C, palavras que foram usadas para indicar as características ou qualidades, né, dos nomes, ou seja, as palavras que foram usadas para indicar uma característica. Como eu coloquei lá acima, né, tem a palavrinha dia, então você observou que a palavra belo está caracterizando a palavra dia. Então, belo já pode ser uma opção para aqui, certo? Aí vocês verificam se tem mais palavrinhas com essa função de indicar qualidade ou característica dos nomes e reescreve na letra C, beleza? A sétima questão, essa sétima questão eu coloquei assim, vocês vão reler as frases, observar cada uma das palavras que estão marcadas, é um jogo, né? Eu coloquei um dueto aqui, ó. E aí vocês vão indicar qual delas na frase aí está usado com a função de nomear e qual delas aí está com a função de caracterizar, certo? Aí vocês vão reescrever abaixo nomes ou característica. Vamos um exemplo aqui da letra A. Os preguiçosos colhem o que merecem. A palavrinha preguiçosos aqui, ó, no emprego da frase, ela está sendo indicada como um nome ou como uma característica. Percebam que o substantivo, quando ela vier com ideia de nome, ela vai estar sempre agregada, né, a um artigo para designar esse substantivo. Então, vocês vão perceber por esse uso do artigo os, ou a, ou o, certo? Agora, dá uma olhada na letra B. Ó. Os meninos preguiçosos não guardaram os brinquedos. Perceba que a palavra preguiçosos aqui ela já tem outra função diferente da letra A. Porque ó, preguiçosos aqui está sendo usada em função da palavra meninos, certo? Então, preguiçosos, aqui ela está caracterizando os meninos. Diferente aqui, ó, da letra A, certo? Então, vocês vão por essa dica, observando o artigo, e aí observando a função da palavra em relação ao nome ou não, certo? E aí vocês vão escrever abaixo, na letra A, B, C ou D, de acordo com a palavrinha que está grifada, se é um nome ou é uma característica, certo? Então, nossa aula é essa. Eu fico aguardando as dúvidas, né, até o final da aula e qualquer coisa podem me perguntar, certo? Um abraço, fique com Deus.